Existe um erro silencioso que milhões de homens cometem nos primeiros 5 minutos do dia. Um gesto que você provavelmente faz no piloto automático, acreditando ser normal, mas que pode estar forçando sua próstata e danificando sua bexiga lentamente, ano após ano. É uma daquelas ações que parecem inofensivas, parte da rotina, como escovar os dentes ou tomar um café. No entanto, a repetição diária desse pequeno esforço equivocado acumula um prejuízo que só se manifesta décadas depois, quando reverter o quadro se torna muito mais complexo e desafiador para a saúde masculina. No meu consultório, eu vejo as consequências disso todos os dias. Homens fortes, ativos, que de repente percebem que não têm mais controle sobre o próprio corpo. E a pergunta que eles me fazem, cheios de angústia, é sempre a mesma. Doutora, como eu não percebi isso antes? A verdade é que, quando os sintomas se tornam óbvios, como um jato de urina mais fraco, ou a necessidade de acordar várias vezes à noite, parte do dano já está feito. A frustração de não ter tido essa informação antes é palpável, e muitas vezes o sentimento de impotência é o que mais os afeta. Se você é homem e tem mais de 50 anos, eu peço que pare tudo e me escute. O que vou revelar hoje não é um remédio milagroso, mas um hábito matinal surpreendente que pode proteger sua saúde de uma forma que você nunca imaginou. Como médica, minha autoridade não vem de títulos acadêmicos, mas das centenas de conversas que tive com pacientes como você. Vi padrões se repetirem e entendi que problemas sérios frequentemente começam com gestos simples e ignorados. Meu objetivo é iluminar esse ponto cego, oferecendo uma ferramenta de prevenção poderosa e acessível. A razão pela qual esse hábito é tão negligenciado é porque urinar é um ato privado, instintivo. Ninguém nos ensina a forma correta de fazê-lo, e certamente não é um assunto que discutimos em uma mesa de bar. A cultura masculina, muitas vezes, valoriza a rapidez, a força e a eficiência em todas as tarefas, e esse comportamento se reflete até mesmo nesse momento íntimo. O homem se acostuma a forçar o jato para terminar logo, sem nunca questionar se essa pressão constante pode ter um custo biológico a longo prazo, um custo que o corpo cobra silenciosamente. Com o passar dos anos, essa prática se torna mais perigosa. A partir dos 50, a próstata tende a aumentar de tamanho naturalmente, um processo conhecido como hiperplasia prostática benigna. Esse crescimento já comprime a uretra, dificultando a passagem da urina. Ao forçar a micção, você está colocando uma pressão adicional em um sistema já vulnerável. Isso acelera o surgimento de sintomas que minam a qualidade de vida, como a sensação de esvaziamento incompleto e a interrupção do sono, alimentando o medo de que algo mais grave esteja acontecendo e a ansiedade sobre a perda de autonomia. Para entender o que acontece, vamos usar uma analogia simples. Imaginem que a uretra, o canal que transporta a urina para fora, é como uma mangueira de jardim. A próstata, por sua vez, é um anel que envolve essa mangueira bem na sua base. Durante a juventude, a mangueira é livre e o fluxo é forte. Com a idade, é perfeitamente natural que esse anel, a próstata, comece a apertar a mangueira um pouco. Não é uma doença, mas uma mudança fisiológica. O problema não está no anel que aperta, mas na força que aplicamos contra essa resistência. Agora, vamos falar sobre a bexiga. Ela é, essencialmente, um músculo em forma de balão, chamado detrusor. Quando está saudável e o caminho está livre, esse músculo se contrai de forma suave e coordenada para expelir a urina sem esforço. É um processo elegante e eficiente, governado pelo nosso sistema nervoso autônomo. O corpo sabe exatamente a força necessária para realizar a tarefa de maneira segura. O problema começa quando nós interferimos nesse mecanismo delicado, tentando apressar ou intensificar uma função que foi projetada para ser natural e sem pressão excessiva. Quando a mangueira está um pouco apertada pela próstata, a bexiga precisa fazer mais força para empurrar a urina através do canal. Se, além disso, você conscientemente adiciona pressão abdominal para acelerar o processo,
está sobrecarregando cronicamente o músculo detrusor. E aqui acontece um paradoxo interessante. Como qualquer músculo que é excessivamente exercitado, a parede da bexiga pode ficar mais espessa e forte. No entanto, essa força vem com um preço alto. Ela perde sua elasticidade e sua capacidade de relaxar completamente, tornando-se menos eficiente no esvaziamento. Pense nisso como tentar esvaziar um balão de festa. A forma mais eficiente é simplesmente soltar o bico e deixar o ar sair pela contração natural do elástico. O hábito de forçar a urina é como apertar esse balão com toda a força das mãos. Você pode até esvaziá-lo mais rápido no início, mas o processo é agressivo e descontrolado. No corpo, essa pressão excessiva e crônica acelera o desgaste da bexiga, o que frequentemente leva ao esvaziamento incompleto. A urina residual que fica se torna um ambiente propício para infecções e aumenta a frequência urinária. Isso nos leva diretamente aos erros comuns que vejo no dia a dia, começando pela hidratação. O equilíbrio é fundamental. Beber muita água de uma vez, especialmente antes de dormir, sobrecarrega a bexiga e garante uma noite interrompida. Por outro lado, não beber água suficiente produz uma urina muito concentrada, que pode irritar a parede da bexiga e agravar os sintomas de urgência. O ideal é manter uma hidratação constante e moderada ao longo de todo o dia, permitindo que seu sistema urinário trabalhe de forma suave e contínua. O primeiro grande erro comportamental é a pressa matinal. Lembro-me do Carlos, um executivo de 62 anos que vivia contra o relógio. Ele me contou que, por décadas, seu primeiro ato do dia era uma corrida ao banheiro para se livrar da urina o mais rápido possível. Ele via isso como um sinal de eficiência. Hoje, ele luta contra a sensação constante de que a bexiga nunca esvazia por completo, um resultado direto de anos forçando um músculo que agora não consegue mais relaxar adequadamente, gerando um ciclo vicioso de desconforto e ansiedade. O segundo erro comum é a postura. Urinar em pé, embora seja a norma cultural, pode levar muitos homens a tensionar a musculatura pélvica e abdominal sem perceber. Esse tensionamento sutil dificulta o relaxamento completo necessário para que a bexiga se esvazie de forma passiva e total. A gravidade faz parte do trabalho, mas a tensão muscular residual pode impedir que os últimos resquícios de urina sejam expelidos, contribuindo para a sensação de esvaziamento incompleto e aumentando a frequência das idas ao banheiro ao longo do dia. O terceiro erro é o que chamo de esvaziamento preventivo. É o caso do Roberto, um homem de 58 anos que se orgulhava de sua capacidade de segurar por horas. O que ele não sabia é que, ao ignorar os sinais do corpo e depois forçar a micção antes de uma longa reunião ou viagem, mesmo sem vontade plena, ele estava dessensibilizando os receptores de sua bexiga. Ele ensinou seu corpo a operar sob alta pressão. O resultado? Um jato cada vez mais fraco e noites constantemente interrompidas para ir ao banheiro. É fundamental entender que essas são práticas de bem-estar e prevenção. Se você já sente um desconforto significativo, dor ao urinar, ou percebe que seu fluxo está muito fraco, a orientação de um profissional de saúde é indispensável e insubstituível. O que estamos discutindo aqui são ajustes de rotina para proteger um sistema saudável ou para não agravar uma condição inicial. Agora que entendemos o que não fazer, vou te mostrar a técnica de 3 passos simples que pode começar a proteger você a partir de amanhã de manhã. Eu chamo essa técnica de o ritual matinal de cuidado com a próstata. E ela começa com o passo 1, a pausa de ouro. Ao acordar, não pule da cama direto para o banheiro. Reserve 30 segundos. Sente-se na beira da cama e respire fundo algumas vezes. Esse ato simples permite que seu sistema nervoso saia do modo luta ou fuga do despertar e ative o sistema parasimpático, que é responsável pelo relaxamento e digestão. Isso prepara seu corpo para executar suas funções de forma calma e controlada, incluindo a micção. Agora,
O passo 2, que é o conceito mais importante deste vídeo: a mudança de posição. Ao chegar ao banheiro, em vez de urinar em pé, eu peço que você experimente sentar-se no vaso sanitário. Eu sei que isso pode parecer estranho ou até contrário a um hábito de uma vida inteira, mas a justificativa fisiológica é inquestionável. Sentar permite que os músculos do assoalho pélvico e do abdômen relaxem completamente, algo que é muito mais difícil de alcançar em pé. Esse relaxamento total é a chave para um esvaziamento eficiente. Ao sentar, você remove a tensão muscular que impede o esvaziamento completo da bexiga. Essa posição permite que o músculo detrusor faça seu trabalho com o mínimo de esforço e, mais importante, sem a pressão adicional que comprime a uretra na região da próstata. Você está, essencialmente, tirando todos os obstáculos do caminho e permitindo que a física e a fisiologia trabalhem a seu favor. É uma mudança mecânica simples, mas que alivia a pressão crônica sobre um sistema que se torna mais delicado com a idade, protegendo tanto a bexiga quanto a próstata. Finalmente, o passo 3. Paciência é poder. Uma vez sentado e relaxado, não faça força. Apenas respire e deixe a gravidade e a contração natural da bexiga fazerem todo o trabalho. Pode ser que o jato demore alguns segundos a mais para começar, e talvez o processo todo leve um pouco mais de tempo do que você está acostumado. No entanto, esses segundos extras são um investimento valioso na sua saúde a longo prazo. Lembre-se, esta técnica simples não cura nenhuma condição, mas é uma das ferramentas mais poderosas de prevenção e autocuidado que posso compartilhar. Então, vamos recapitular o que aprendemos hoje. Primeiro, entendemos que a próstata e a bexiga formam um sistema delicado, cuja eficiência pode ser afetada por hábitos diários. Segundo, descobrimos que a pressa e a força, especialmente pela manhã, são os maiores inimigos desse sistema, acelerando o desgaste e o surgimento de sintomas indesejados. E terceiro, e mais importante, aprendemos o hábito protetor de 3 passos: pausar ao acordar, sentar para urinar para relaxar a musculatura e, por fim, ter paciência para permitir um esvaziamento completo e sem esforço. Cuidar da sua saúde não precisa ser complicado ou envolver soluções drásticas. Muitas vezes, começa com a consciência sobre seus próprios hábitos, mesmo os mais automáticos e íntimos. Você tem o poder de fazer pequenas mudanças com grandes impactos, trabalhando a favor do seu corpo e não contra ele. A saúde da próstata vai muito além de exames anuais. Ela também é construída na rotina silenciosa de cada manhã. Lembre-se, este vídeo é educativo. Qualquer sintoma ou preocupação específica deve sempre ser discutida com um profissional de saúde da sua confiança. Não hesite em procurar ajuda. Se esta informação abriu seus olhos para algo novo, deixe sua curtida para que mais homens possam ter acesso a ela. E comente abaixo qual outro hábito silencioso do dia a dia você gostaria de entender melhor. Aproveite para assistir ao nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre a relação entre a qualidade do sono e a saúde hormonal masculina. Agradeço sua atenção e confiança em meu trabalho. Até lá, cuide-se com consciência, respeito e, acima de tudo, com paciência pelo seu próprio corpo. Existe um erro silencioso que milhões de homens cometem nos primeiros 5 minutos do dia. Um gesto que você provavelmente faz no piloto automático, acreditando ser normal, mas que pode estar forçando sua próstata e danificando sua bexiga lentamente, ano após ano. É uma daquelas ações que parecem inofensivas, parte da rotina, mas cuja repetição diária acumula um prejuízo que só se manifesta décadas depois, quando reverter o quadro se torna muito mais complexo. Muitos homens só percebem o problema quando os sintomas óbvios, como um jato fraco ou a necessidade de acordar à noite, já se instalaram, e parte do dano já está feito. No meu consultório, eu vejo as consequências disso todos os dias. Homens fortes, ativos, que de repente percebem que não têm mais controle sobre o próprio corpo.
A pergunta que eles me fazem, cheios de angústia, é sempre a mesma. Doutora, como eu não percebi isso antes? Como médica, minha autoridade não vem de títulos acadêmicos, mas das centenas de conversas que tive com pacientes como você, observando padrões se repetirem. Se você é homem e tem mais de 50 anos, peço que pare tudo e me escute. O que vou revelar hoje não é um remédio milagroso, mas um hábito matinal surpreendente que pode proteger sua saúde de uma forma que você nunca imaginou. A razão pela qual esse hábito é tão negligenciado é porque urinar é um ato privado, instintivo, e a cultura masculina frequentemente valoriza a rapidez em todas as tarefas, refletindo-se até nesse momento. Ninguém questiona a forma correta de fazê-lo. Meu objetivo aqui é desmistificar a ideia de que a saúde da próstata depende apenas de exames, revelando um ajuste simples que pode ter um impacto protetor imenso na sua qualidade de vida. Se você acredita que informações como esta são importantes, peço que já deixe sua curtida e se inscreva no canal. Seu engajamento permite que este conteúdo educativo e seguro alcance mais homens que precisam dele. Para entendermos o que acontece dentro do seu corpo, vamos usar uma analogia muito simples, que eu sempre uso no consultório. Imaginem que a uretra, o canal que transporta a urina para fora, é como uma mangueira de jardim. A próstata, por sua vez, é um anel que envolve essa mangueira bem na sua base. Durante a juventude, a mangueira é livre e o fluxo de água é forte e contínuo. Com o avanço da idade, é perfeitamente natural que esse anel, a próstata, comece a crescer e apertar a mangueira um pouco. Isso não é uma doença, mas uma mudança fisiológica comum, parte do envelhecimento masculino. O problema real não está no anel que aperta, mas na força que aplicamos contra essa resistência. Agora, vamos falar sobre a bexiga. Ela não é apenas uma bolsa de armazenamento. É essencialmente um músculo poderoso e inteligente em forma de balão, chamado detrusor. Quando está saudável e o caminho está livre, esse músculo se contrai de forma suave, coordenada e quase sem esforço para expelir a urina. É um processo elegante e eficiente, governado pelo nosso sistema nervoso autônomo. O corpo sabe exatamente a força necessária para realizar a tarefa de maneira segura e completa. O problema começa quando nós, conscientemente ou por hábito, interferimos nesse mecanismo delicado, tentando apressar ou intensificar uma função que foi projetada para ser natural e sem pressão excessiva. Quando a mangueira está um pouco apertada pela próstata, a bexiga, naturalmente, precisa fazer mais força para empurrar a urina através do canal estreitado. É uma resposta adaptativa do corpo. Se, além dessa compensação natural, você adiciona uma pressão extra, usando os músculos do seu abdômen para acelerar o processo, está impondo uma sobrecarga crônica e desnecessária ao músculo detrusor. Dia após dia, manhã após manhã, esse esforço adicional se acumula, e o corpo começa a responder a esse estresse constante de uma maneira que, a princípio, pode parecer positiva, mas que esconde uma consequência muito prejudicial a longo prazo. E aqui acontece um paradoxo biológico muito interessante, que surpreende muitos dos meus pacientes. Como qualquer músculo do corpo que é excessivamente exercitado contra uma resistência, a parede da bexiga pode ficar mais espessa e aparentemente mais forte. Ela se hipertrofia. No entanto, essa força adquirida vem com um preço muito alto. O músculo detrusor perde gradualmente sua elasticidade e, mais importante, sua capacidade de relaxar completamente após a contração. Ele se torna um músculo rígido, menos flexível e, por fim, menos eficiente em sua principal função, que é esvaziar-se por completo. É uma força que se vira contra a própria função do órgão. Pense nisso como tentar esvaziar um balão de festa. A forma mais eficiente e natural é simplesmente soltar o bico e deixar o ar sair pela contração elástica da própria borracha. O hábito de forçar a urina é o equivalente a apertar esse balão com toda a força das suas mãos. Você pode até conseguir esvaziá-lo mais rápido no início,
mas o processo é agressivo, descontrolado e danifica a estrutura do balão. No corpo, essa pressão excessiva e crônica acelera o desgaste da bexiga. E a consequência mais direta e frustrante desse desgaste é o esvaziamento incompleto. Esse esvaziamento incompleto é a raiz de muitos problemas que minam a qualidade de vida. A urina residual que permanece na bexiga após cada micção forçada não é inofensiva. Ela se torna um ambiente ideal para a proliferação de bactérias, aumentando significativamente o risco de infecções urinárias de repetição. Além disso, como a bexiga nunca se esvazia por completo, ela atinge sua capacidade máxima muito mais rápido, o que explica aquela sensação constante de urgência e a necessidade de ir ao banheiro com uma frequência cada vez maior, inclusive durante a noite, interrompendo seu sono e seu descanso. Isso nos leva diretamente aos erros comuns que vejo no dia a dia, começando por um pilar fundamental da saúde que muitos negligenciam: a hidratação. O equilíbrio aqui é a chave para a segurança e o bem-estar do seu sistema urinário. Beber uma quantidade excessiva de água de uma só vez, especialmente nas horas que antecedem o sono, é uma receita quase certa para sobrecarregar a bexiga e garantir uma noite de sono fragmentada e de baixa qualidade. Por outro lado, o oposto também é prejudicial. Não beber água suficiente ao longo do dia produz uma urina muito concentrada, que pode irritar a parede sensível da bexiga, agravar os sintomas de urgência e criar um ambiente propício para desconfortos. O ideal, portanto, é manter uma hidratação constante e moderada ao longo de todo o dia, permitindo que seu sistema urinário trabalhe de forma suave e contínua, sem picos de estresse. O primeiro grande erro comportamental que preciso destacar é a pressa matinal. Lembro-me perfeitamente do Carlos, um executivo de 62 anos que vivia sua vida inteira contra o relógio. Ele me contou, com uma clareza que só o arrependimento traz, que por décadas seu primeiro ato do dia era uma corrida desesperada ao banheiro para se livrar da urina o mais rápido possível. Para ele, isso era um símbolo de eficiência, de começar o dia de forma produtiva. Hoje, ele luta diariamente contra a sensação constante e frustrante de que a bexiga nunca esvazia por completo, um resultado direto e previsível de anos, forçando um músculo que, agora, perdeu a capacidade de relaxar adequadamente. Ele criou um ciclo vicioso de esforço e esvaziamento incompleto que alimenta seu desconforto e sua ansiedade. O segundo erro comum, e talvez um dos mais arraigados culturalmente, é a postura. Urinar em pé, embora seja a norma para a maioria dos homens, pode levar muitos a tensionar a musculatura pélvica e abdominal, de forma completamente inconsciente. Esse tensionamento sutil, porém constante, dificulta o relaxamento completo que é absolutamente necessário para que a bexiga se esvazie de forma passiva e total. A gravidade, sem dúvida, faz parte do trabalho, mas essa tensão muscular residual pode impedir que os últimos resquícios de urina sejam expelidos. Com o tempo, essa pequena quantidade de urina que fica para trás contribui para a sensação de esvaziamento incompleto e, consequentemente, aumenta a frequência das idas ao banheiro ao longo de todo o dia. O terceiro erro é um que eu chamo de esvaziamento preventivo, e o caso do Roberto, um homem de 58 anos, o ilustra perfeitamente. Ele se orgulhava de sua capacidade de segurar por horas, vendo isso como um sinal de força e controle. O que ele não sabia é que, ao ignorar sistematicamente os sinais do seu corpo e depois forçar a micção antes de uma longa reunião ou de uma viagem, mesmo sem sentir uma vontade plena, ele estava dessensibilizando os delicados receptores de sua bexiga. Ele, na prática, ensinou seu corpo a operar sob um regime constante de alta pressão. O resultado: um jato que se tornou cada vez mais fraco e noites constantemente interrompidas para ir ao banheiro, o exato oposto do controle que ele tanto valorizava. Esses três erros, a pressa, a postura e o esvaziamento preventivo, têm uma origem em comum: a desconexão com os sinais do próprio corpo. Eles são fruto de uma rotina que opera no piloto automático.
onde a eficiência externa é mais valorizada que o equilíbrio interno. Uma das condutas preventivas mais poderosas é, portanto, criar uma rotina matinal mais calma e consciente. Dar ao seu corpo tempo para despertar completamente antes de exigir que ele execute suas funções fisiológicas é um ato de respeito e cuidado. A importância de ouvir os sinais sutis que seu corpo envia, em vez de impor um ritmo artificial, é a base para a construção de uma saúde urinária duradoura e para evitar o desgaste prematuro de um sistema tão vital. É fundamental entender que todas essas são práticas de bem-estar e prevenção. Se você já sente um desconforto significativo, dor ao urinar, ou percebe que seu fluxo está muito fraco, a orientação de um profissional de saúde é indispensável e absolutamente insubstituível. O que estamos discutindo aqui são ajustes de rotina seguros para proteger um sistema saudável, ou para não agravar uma condição inicial que já possa existir. Agora que entendemos profundamente o que não fazer e os erros que precisam ser evitados, vou te mostrar a técnica de 3 passos simples, mas extremamente poderosa, que pode começar a proteger você e sua saúde a partir de amanhã de manhã. Eu chamo essa técnica simples e poderosa de o ritual matinal de cuidado com a próstata. E ela começa com o passo 1, a pausa de ouro. Ao acordar, eu peço que você não pule da cama direto para o banheiro. Reserve apenas 30 segundos. Sente-se na beira da cama e respire fundo algumas vezes, de forma calma e profunda. Esse ato simples, mas muitas vezes ignorado, permite que seu sistema nervoso saia do modo de alerta do despertar e ative o sistema parasimpático, que é o responsável pelo relaxamento e digestão. Isso prepara seu corpo para executar suas funções fisiológicas de forma controlada e sem estresse, incluindo a micção, que é o nosso foco. Agora, o passo 2, que é o conceito mais importante e transformador deste vídeo, a mudança de posição. Ao chegar ao banheiro, em vez de urinar em pé como fez a vida inteira, eu peço que você experimente sentar-se no vaso sanitário. Eu entendo que isso pode parecer estranho ou até mesmo contrário a um hábito profundamente arraigado, mas a justificativa fisiológica é clara e inquestionável. Sentar permite que os músculos do assoalho pélvico e do abdômen relaxem de uma forma muito mais completa, algo que é extremamente difícil de alcançar quando se está em pé. Esse relaxamento total é a chave para um esvaziamento da bexiga que seja verdadeiramente eficiente e seguro. Ao sentar, você está na prática, removendo a tensão muscular que atua como um obstáculo invisível ao esvaziamento completo da bexiga. Essa posição permite que o músculo detrusor faça seu trabalho com o mínimo de esforço e, o que é mais crucial, sem a pressão adicional que comprime a uretra na região da próstata. Você está, essencialmente, tirando todos os impedimentos do caminho e permitindo que a física e a fisiologia do seu corpo trabalhem a seu favor. É uma mudança mecânica simples, mas que alivia a pressão crônica sobre um sistema que se torna mais delicado com a idade, protegendo tanto a bexiga quanto a próstata a longo prazo. Finalmente, o passo 3. Paciência é poder. Uma vez que você esteja sentado e relaxado, a regra de ouro é não fazer força. Apenas respire. Mantenha a calma e deixe a gravidade e a contração natural da sua bexiga fazerem todo o trabalho. Pode ser que o jato demore alguns segundos a mais para começar, e talvez o processo todo leve um pouco mais de tempo do que você está acostumado. No entanto, esses segundos extras não são tempo perdido. São um investimento valiosíssimo na sua saúde futura. Lembre-se, esta técnica simples não cura nenhuma condição, mas é uma das ferramentas mais poderosas de prevenção e autocuidado que posso compartilhar. Então, vamos recapitular o que aprendemos hoje. Primeiro, entendemos que a próstata e a bexiga formam um sistema delicado, cuja eficiência pode ser profundamente afetada por hábitos diários que parecem inofensivos. Segundo, descobrimos que a pressa e a força, especialmente no primeiro ato da manhã,
são os maiores inimigos desse sistema, acelerando o desgaste e o surgimento de sintomas indesejados. E terceiro, e mais importante, aprendemos o hábito protetor de 3 passos: pausar ao acordar, sentar para urinar para relaxar a musculatura e, por fim, ter paciência para permitir um esvaziamento completo e sem esforço. Cuidar da sua saúde não precisa ser complicado.